através da palavra, ministrar uma palavra no nosso coração. Tem aí também o Cabral, né? Pastor ali em Santo Amaro. Tem o Roberval, que é pastor aqui em São Bernardo, nosso amigo, nosso irmão também, parceiro, companheiro. Alguns irmãos de Santo Amaro que estão presentes. Tem Noé Debes, que mora em São Paulo, para quem não conhece, pai de Renato, né? Sogro de Alessandra, está aí conosco também. Enfim, eu vou pedir ao Roberval para abrir seu microfone e orar, iniciando essa reunião. Depois, volta aqui para a minha palavra. Amém. Pai, te somos gratos por tua bondade e misericórdia, por tua graça que nos cerca por todos os lados, pelo Senhor não só nos permitir, mas o Senhor nos destinar a nós a sua bondade. Louvamos a ti por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse encontro, que é virtual, mas não deixa de ser real, onde corações estão conectados, onde todos nós estamos aqui desejosos, Senhor, de ampliar cada vez mais essa comunhão, de tudo que nós estamos aprendendo. Nós queremos ainda mais de ti, Senhor Deus. Usa a vida do Jamê, usa a vida do Fonsa, usa a vida de todas as famílias que aí estão reunidas, que a tua bondade, que a tua presença venha inundar cada casa, cada coração, que o espírito de cada um seja cheio da tua paz. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos direcionando, dando-nos ouvidos para perceber, para ter uma percepção correta de tudo que o Senhor está fazendo e a cada dia uma revelação maior de quem tu és. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse encontro e obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. Ajuda-nos a estarmos atentos, a te ouvir, perceber e dispostos a obedecer, Senhor. Obrigado. No nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Obrigado, meu querido. Só para deixar avisado, o Roberval ele tem uma reunião daqui a pouco, junto com os discípulos que caminham mais próximo a ele. E daqui a pouco ele vai sair da reunião, só para deixar essa nota, né? Também lembrar vocês que as pessoas falam, né, a mídia, inclusive, fala sobre distanciamento social. Distanciamento social é diferente de isolamento social. Nós podemos e devemos, nesse momento, estarmos distantes socialmente, mas não devemos nos isolar. Através de oração, através dessa ferramenta, através de uma ligação, de uma mensagem, através de enfim, desses recursos que nós temos, né? E para que a gente não confunda distanciamento social com isolamento social. Tem muita gente que, além do distanciamento, tem sofrido isolamento social, sem necessidade disso, porque nós somos corpo. E com o corpo nós estamos ligados através de juntas e ligamentos. E o Espírito Santo promove em nós a vida de Cristo, que está na vida de cada um de nós. Amém? Então, guarde essa instrução muito boa para que você não se isole. Você não se isole. Você deve cumprir, sim, distanciamento social, se prevenir com o uso de máscara, de álcool e gel, de todo o cuidado necessário, porém não se isolar. E lembrando aos irmãos que têm se encontrado nas casas, né, esporadicamente, tomem cuidado. Se você tiver com algum sintoma, evite o contato, né, procure as orientações médicas para que nenhum problema tenhamos. Graças a Deus, até aqui, nenhum irmão do nosso conhecimento próximo foi detectado com esse mal que está aí assolando países e nações. Amém? Fica essa instrução aí, só para lembrar vocês. Passar para o Felipe, que vai conduzir a gente com canções em louvor a Deus. Que você aí na sua casa possa ter a tua expressão de louvor através da música. Vai, Felipe. Detalhe, desculpa. Lembrar que essa reunião ela vai estar sendo gravada
e depois vai estar disponibilizada no canal da Igreja de São Bernardo. Um abraço. Felipe, contigo. Amém, irmãos. Quero te convidar a honrar nosso Pai, nosso Deus poderoso com canções. Possamos adorar a esse Deus poderoso. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós. Ó Santo Deus, acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração.
nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habitas entre nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, Tu és Santo Senhor, Santo Deus, Tu és Senhor, Tu és Senhor e governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habitas entre nós. Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habitas entre nós. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Pai, por quem Tu és, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, Senhor, em adoração, rendendo graças ao Senhor, que é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Amém, irmãos. Quero cantar mais uma canção, adorando nosso Deus. Quero que vocês prestem atenção na letra dessa canção. Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pai Fonso. Amém. Graças a Deus. Vamos orar pelo Jamê, para que o Espírito Santo fale através dele aos nossos corações. Eu aprendi com o Roberval uma frase muito legal, que, na verdade, é um pedido a Deus, né? Que Deus nos dê graça para falar, mas também nos dê graça para ouvir. Que a gente tenha graça para ouvir, porque Deus vai falar conosco através do nosso irmão. Amém? Pai, nós queremos agradecer pelo dia que o Senhor encontrou Jamê. O Senhor trouxe ele e atraiu ele a Ti e deu ele à igreja como dom, como dádiva. E nessa noite, nós abrimos nosso coração para receber de Ti, através dele, a Tua palavra. Que a Tua graça se manifeste nele para falar e se manifeste em nós, para poder ouvir e compreender, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Lembrar os irmãos para você abrir seu tablet, seu smartphone, sua agenda antiga, caderno, para anotar o que for necessário para depois você poder refletir na palavra. Amém? Grande abraço. Jamê, contigo mesmo. Deixa Deus te usar aí. Só abrir o microfone. Amém. Ô, Gerson, uma coisa que eu não lhe perguntei, quanto tempo a gente tem? Eu não sei, porque nós não conversamos sobre isso, né? Sim. Ô, Jamê, eu aprendi 2 horas? Que até pouco. Eu aprendi contigo, Jamê, que a gente tem que ter uma torneirinha, né? Não sei se você lembra disso, você falou isso Lembro. uma vez.
Então, usa Lembro. essa torneira. Tá ótimo. Não, a gente tem usado aqui um tempo relativo de 40 minutos na palavra, alguma coisa assim. Tá ótimo, tá ótimo. Mas lembra da torneirinha? Tá, eu lembro bem. Eu lhe digo assim que eu estava uma vez numa reunião com um pastor, fui lá, estava a primeira vez, e eu perguntei ao pastor se eu podia ir até que hora. Ele falou, Jamê, você prega aí até a hora que você quiser. 9 horas o povo vai embora. Mas eu gostei muito, né, da oração que você fez, falando de quando Jesus me encontrou, e na realidade foi isso, né? Tá com 51 anos que o Senhor me encontrou. Dia 3 de abril de 69, o Senhor me encontrou. O Senhor me tirou do monturo, me fez assentar com pessoas como vocês, entre príncipes. Então, quando alguém me convida, Fonseca, para ministrar, eu me sinto assim um privilegiado como poucos, me sinto honrado como poucos. Falar ao povo de Deus, falar à noiva do Cordeiro, é alguma coisa que é um privilégio. Ele é um privilégio muito grande. Eu tenho muito temor de falar a vocês, mas eu falo assim, dependente do Espírito Santo. Estou aqui dependendo de Deus. E quero compartilhar uma palavra com vocês exatamente em cima desse tempo que nós estamos vivendo. É uma palavra que Deus tem me dado e para eu alertar a igreja. Eu não me considero um profeta, eu sou um carteiro que entrega uma palavra assim de alerta, de advertência. E eu tenho procurado falar isso em todos os lugares onde eu vou. E provavelmente 29 lá com o Roberval, eu vou falar a mesma coisa, talvez amplie um pouco mais, talvez fale com outras palavras, mas basicamente é o que eu vou falar também ali, eu tenho falado em todos os lugares. Mas a minha preocupação, Fonseca, é que hoje a gente está ouvindo muitas fontes, não é? E essa internet aí, ela virou um púlpito. Vocês me perdoem a minha crueza e a minha franqueza, mas a internet ela se tornou assim como a boca maldita. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas é a primeira rua, como se chama, primeira rua para pedestre, como é o nome? Rua que só passa pedestre no Brasil, foi em Curitiba. E lá, num quarteirão dessa rua, não sei quantos conhecem Curitiba, tem um púlpito. E você pode subir ali e falar o que você quiser. E o nome daquele lugar é Boca Maldita. E a internet virou uma boca maldita. Então, pessoas vão lá e falam o que querem, em nome de Deus, em nome do diabo, em seu próprio nome. E o que me preocupa é que tem muito crente que está ouvindo, muito crente. E fica assim uma busca por uma palavra. E nesse tempo assim de muito desespero, muita confusão, muita ansiedade, eu tenho visto, né, muito crente atrás de notícias boas. Vamos dizer, ontem em São Paulo morreram, no Brasil, né, morreram 1.055 pessoas. Mas anteontem morreu 1.300, né? Então, 1.055 é menos que 1.300. Então, a gente começa a se encher de esperança, porque os jornais disseram que morreu menos gente. Aí, no dia que morre 1.400, a gente começa a perder a esperança. Então, parece que a fonte da nossa esperança são os jornais, é a internet, são as notícias desse mundo. Me lembro muito bem um texto da Escritura que diz: para os montes olharei, de onde me virá o socorro? Eu tenho visto, infelizmente, assim, os irmãos da igreja buscando, olhando para os montes, né? O monte da TV, o monte do jornal, o monte dos especialistas. Como vocês, eu recebo muito WhatsApp. E pessoas dizem assim: já me escuta esse especialista aí, olha o que ele diz. Daqui a pouco vem outro especialista, e outro especialista, e outro especialista. E eu, da minha parte, eu resolvi assim colocar um fim no meu tempo diante da TV para ouvir notícia. Tempos atrás, um irmão virou para mim e falou: Chamê, mas você reparou que só tem notícia ruim no jornal? Eu falei: meu irmão, é jornal. Você quer notícia boa? Vai para a Bíblia. A Bíblia é o lugar de notícia boa, não é jornal. Então, você está querendo notícia boa, gasta tempo com a Bíblia. Ali está cheio de notícia boa.
as notícias ruins que tem, nos chamando para ouvir notícia boa. Ele convidando a gente para arrepender, convidando a gente para a gente sair do pecado. A Bíblia é a fonte da notícia boa. Então, assim, eu quero exortar os irmãos a não olhar para os montes, a não olhar para os jornais, mas buscar de Deus uma palavra. Então, eu, assim, com coração pastoral, eu fico preocupado com qual fonte, ou de qual fonte nós estamos bebendo nesses dias. Qual tem sido a fonte da nossa esperança, qual tem sido a fonte do nosso socorro, da nossa paz. E eu comecei a olhar mais para o alto, olhar um pouquinho mais para cima das notícias, assim, dos acontecimentos, e Deus me fez pensar sobre qual é a minha expectativa da volta de Jesus. O que eu estou pensando a respeito da volta de Jesus? E como é que Deus quer me encontrar? Então, ao invés de olhar os jornais, eu comecei a olhar assim, qual é o objetivo da minha vida, o que Deus quer encontrar em mim, como é que Deus espera me encontrar. Então, eu queria ler com vocês alguns textos da palavra, mas hoje nós só vamos falar só do primeiro texto, talvez do segundo também. Primeiro, aliás, Lucas 18:8, é o primeiro texto que a gente vai ler, diz assim: digo-vos depressa, digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Lucas 18:8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18:8. O segundo texto que a gente vai ler, se der tempo para a gente entrar nesse texto, a gente vai entrar, mas é um texto que está em Lucas 42, 12, 42 a 43. Lucas 12, 42 a 43. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, no primeiro texto que nós estamos lendo, ele fala de fé. O Senhor, porventura, vai encontrar fé na terra? O segundo texto fala de alimentar os nossos irmãos. A palavra chama de nossos conservos, servos conosco. Então, qual a resposta que a gente dá? Porque essa é uma pergunta de Jesus Cristo. Qual a resposta que a gente dá? Será que ele vai encontrar fé na terra? São textos que nos fazem pensar. São textos assim que nos ajudam a nortear a nossa vida. Ao invés de preocupar se a Covid vai aumentar, vai diminuir, se vai terminar agora em agosto, se vai terminar daqui a 3 anos, como as correntes dizem, vamos pensar um pouco além da Covid. Vamos pensar um pouco além da pandemia. Quando o Senhor voltar, não fala se vai encontrar Covid, se não vai encontrar Covid, vai encontrar fé na terra? Essa pergunta ela é um desafio. Esse texto de Lucas 18 é o texto que está falando a respeito da necessidade de orar. Vocês se lembram disso? E o texto fala da necessidade da gente orar sempre, sem nunca desmaiar, sem nunca esmorecer. Isso é o que o texto está dizendo. Amados, eu creio que existem algumas atitudes nossas que expressam fé. Algumas atitudes que mostram mais do que outras a nossa fé. E a oração é uma das atitudes que mais expressam a nossa fé. Por quê? Porque a gente abre o coração e fala com alguém que a gente não ouve, que a gente não vê, melhor, que a gente não vê. A gente está falando com alguém que a gente não consegue tocar. E a gente tem certeza que ele ouve a gente. Agora, claro, quem de nós aqui já não dobrou o seu joelho para orar e, enquanto estava ajoelhado, ouviu aquela voz assim: você tem certeza que Deus lhe ouve? Quem de nós já não ouviu isso? Ou então fala assim: você sabe que você pecou hoje, você pecou ontem, você sabe que Deus não vai lhe ouvir, porque Deus é um novo pecador. Quantos aqui, amados? Satanás, ele não muda muito as táticas dele. Ele muda a embalagem, mas o produto dele é sempre o mesmo. Ele muda o invólucro, mas as dúvidas, a tentação dele é sempre a mesma. Querendo tirar de nós a certeza de que Deus nos ouve. Então, oração, para mim, é uma das maiores manifestações de fé que nós podemos ter diante do Senhor.
E o texto, ele usa como padrão, ou como paradigma, ou como gabarito, a história de um juiz iníquo. Ele fala de um homem iníquo, ou seja, um homem ruim, um homem mau, a quem uma viúva estava insistindo para que ele lhe atendesse. E ela muitas vezes pedia a ele para atender aquilo que ela pedia, que ela precisava. E o juiz, ao final, ele diz assim, olha, eu não temo a ninguém, eu não tenho medo de ninguém, eu respondo quando eu quero, eu falo com quem eu quero, isso aqui já são palavras minhas, né? Mas ele diz assim, eu vou responder essa mulher, porque eu não quero mais que ela me perturbe, eu não quero mais que ela traga moléstia para mim, que ela fica aí me perturbando, então eu vou atender. Aí Jesus toma essa figura desse juiz iníquo, que atendeu essa mulher para deixar de ser perturbado, e coloca Deus do outro lado. Fala, se esse homem, que é um homem iníquo, ouviu essa mulher, quanto mais vai ouvir vocês? E aí ele diz assim, porque Deus, embora pareça tardio, responderá depressa. Então, amados, nós precisamos confiar no caráter de Deus, confiar na natureza de Deus, confiar na paternidade de Deus e saber que Deus escuta. Muitas vezes ele não responde do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer, mas ele responde. Deus é um Deus que responde à oração. O nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus que está do nosso lado. Amados, a prova que Deus deu a nós de que Ele nos ama é uma prova insofismável, é uma prova que não cabe dúvida. Ele mandou o único filho dele morrer por nós. E certamente o Deus que não nos negou o seu próprio filho, certamente vai nos dar tudo o que nós precisamos. Agora, o texto diz que, embora pareça tardio, ou embora pareça demorar, ele responde depressa. Claro que o demorar é do nosso ponto de vista, e o depressa é do ponto de vista de Deus. E a gente precisa entender como é que essa questão de demorar, como é essa questão de pressa. Eu estava analisando algumas orações na palavra e acho interessante, porque, por exemplo, Daniel, na hora que ele tem uma visão, diz a palavra que ele aplica o coração para entender a visão que ele viu. E a história conta que 21 dias depois, o anjo chegou com a resposta da oração dele. 21 dias depois. Mas essa oração saiu diante de Deus com a resposta na hora que ele começou a orar. Ou seja, Deus estava esperando ele orar para Deus mandar a resposta da oração. Muitas vezes, a resposta demora porque a gente não pede o que Deus quer dar. A gente fica assim envolvido com muita coisa, pedindo muita coisa, aí Deus fala assim, quando é que ele vai pedir o que ele precisa mesmo e o que eu quero dar? Então a questão não é que Deus demora, é a gente que demora de fazer a oração certa. Antes de terminar a história de Daniel, eu quero comentar com vocês uma outra situação na palavra, que é Bartimeu. Bartimeu era um cego, todos vocês conhecem a história dele. E aquele Bartimeu, eu admiro muito a vida de Bartimeu, ou aquele momento de Bartimeu, melhor dizendo, porque ele ouve um tropel, ele ouve um barulho muito grande, gente passando, e ele pergunta quem é que passa. E alguém conta para ele que é Jesus. E vocês se lembram como é que ele se refere a Cristo? Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amados, filho de Davi era um título que só era dado a alguém que cumpria a profecia de Deus. Era um título específico para alguém que viria, num momento específico, se assentar no trono de Davi eternamente. Então, aquele Bartimeu, naquele momento da sua história, ele tem uma revelação de que aquele que passava era o objeto da profecia. Ele era o filho de Davi que se assentaria no trono eternamente. Eu digo que aquele cego viu antes de ver. Então, antes de ele ver com seus olhos naturais, ele viu. Ele viu. E ele orou em cima disso. Ele orou em cima de quem Jesus Cristo era. Às vezes a gente ora sem ter revelação de Deus.
Às vezes a gente ora sem ter compreensão de quem é Deus. Mas Jesus volta para ele, porque ele começa a gritar. E quanto mais ele achava que Jesus estava demorando, mais alto ele gritava, perturbando todo mundo que estava do lado. Alguns chegavam para ele e falavam assim, olha, para, rapaz, você está perturbando, você está sendo inconveniente. Mas quanto mais as pessoas falavam, mais ele gritava. Aí o texto diz assim, Jesus parou. Eu gosto muito desse verbo, Jesus parou. Eu quero dizer para você que se você pedir com a atitude correta, se você fizer a oração correta, eu lhe garanto que o Senhor vai parar para ouvir você. O Senhor vai parar para atender o pedido do seu coração. Talvez você diga assim, não, Jesus está ocupado com muitas coisas. Não, Ele é capaz de, do meio da multidão que está orando, ouvir a sua voz como se ela fosse única. Eu quero que você pense nisso. E Jesus para e manda chamá-lo. E as pessoas que trazem o recado para Bartimeu dizem assim, tem bom ânimo, ele te chama. E diz a palavra que se levanta de um pulo e vai lá. E vai ter com Jesus. E Jesus faz uma pergunta muito interessante. Você se lembra a pergunta de Jesus? O que é que você quer que eu lhe faça? Gente, às vezes Jesus faz pergunta assim, muito óbvia. Eu gosto de dizer que o problema de Bartimeu estava na cara, ou não estava? Ele era cego. Todo mundo sabia. Mas eu tenho imaginação muito fértil. Eu gosto de pensar nas coisas que Bartimeu podia pedir. Ele podia pedir uma bengala nova, ele podia pedir um cão-guia, ele podia pedir um ponto melhor de esmola lá perto do gasofilácio, onde as pessoas quebrantadas chegariam a sacrificar, então daria uma esmola melhor. Ele poderia pedir uma infinidade de coisas. Mas durante todo aquele tempo de cegueira, ele descobriu que ele precisava de uma coisa, que o problema dele era um só, era a falta de visão. Então ele disse, Senhor, eu quero ver. E ele viu. Então, às vezes a oração demora, não é porque Deus não está atendendo, é porque a gente não pede realmente o que a gente precisa. E na medida que a gente vai orando, à medida que vai pedindo muitas coisas, o tempo vai provando a nossa oração. O tempo vai como que peneirando a nossa oração. Aí você que fala assim, ó Deus, tudo que eu pedi realmente não importa. O que eu quero realmente é isso. Aí Deus fala, ufa, é isso que eu quero te dar. E Deus dá. Então esse Deus que parece demorar, ele responde depressa quando a gente pede a coisa certa. Quando Daniel começa a orar, a resposta sai. Mas você sabe que entre a resposta sair e a resposta chegar, houve uma peleja nos céus. O príncipe da Pérsia, ele se levanta contra o anjo de Deus, que precisou de reforço até vencer, mas a oração foi respondida e Daniel ouviu e recebeu a resposta da sua oração. Tem uma outra situação que também é muito interessante, que é o pai de João Batista. Quando João Batista veio, quando a esposa Isabel ela ficou grávida no momento que ela já não era mais fértil, nem ela nem ele. Interessante que passados muitos anos, certamente Zacarias e Isabel estavam orando por aquele menino desde que se casaram, desde os primeiros meses. A criança não vinha, ela não ficava grávida, e orando, até que o tempo passou e eles chegaram à velhice. Mas quando o anjo chega para Zacarias, o que ele fala? Deus ouviu sua oração. É como se ele tivesse começado a orar ontem. Deus estava preparando o espaço. João Batista não podia vir antes, porque ele estaria preparando. João Batista é o precursor de Jesus Cristo. Ele veio na hora certa. Então Isabel não podia ficar grávida 40 anos antes, 20 anos antes. Ela tinha que ficar grávida naquele momento. Então eu quero que você não desanime na sua oração, porque a sua oração sobe diante de Deus e fica ali, até que a sua oração amadureça, até que você amadureça, até que as coisas convirjam para aquele momento onde Deus vai responder. Mas, de fato, Deus escuta a sua oração. Se você puder falar amém, faz com o dedinho assim para eu saber que você falou amém. Tá bom? Ótimo, muito bom. Mas esse é o nosso Deus. Ele responde depressa, ainda que pareça tardio. Isso aqui já dá um capítulo à parte, a resposta da nossa oração. E muitos casos assim,
que aparentemente Deus demorou, mas no tempo certo, o Senhor, ele respondeu a oração. Então, é uma questão de fé. Você está diante de Deus, orando, é uma atitude de fé. E a fé, amados, é uma coisa, talvez a mais importante da nossa relação com Deus. Não sei se eu posso dizer talvez a mais, mas é a mais importante. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Cada um de nós está assim ansioso no seu coração para agradar a Deus. Cada um de nós tem como seu desejo maior deixar Deus alegre com a gente. Cada um de nós. E se você quiser agradar a Deus, você precisa ter fé no Senhor. Você precisa deixar a sua fé se manifestar. E aqui talvez eu esteja colocando assim sobre você um fardo grande, porque em algum momento da sua vida você diz assim, mas eu não tenho fé. Eu tenho problema de fé. Tem hora que a minha fé está ali em cima, tem hora que a minha fé está lá embaixo. É como assim uma senoide, né? Uma hora está lá, outra hora está aqui embaixo. Aí você fala assim, mas eu tenho fé, mas minha fé é muito pequenininha. Bom, deixa eu falar um pouquinho com você a respeito de fé. Em Judas, no versículo 3, Judas tem um capítulo só, né? Então, o versículo 3 diz assim, quando eu estava escrevendo para vocês, eu me senti obrigado a dizer para vocês que vocês devem batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Tudo que nós temos, em termos de dons, em termos de ferramentas, em termos de instrumentos para a nossa vida espiritual, tudo que nós temos veio de Deus. Não tem nada como ferramenta, como instrumento, como dom que a gente tem e usa na vida, veio de nós mesmos, é de produção própria. Nada que nós temos. Tudo veio do Senhor. E o primeiro dom que Deus nos deu foi a fé. A fé foi entregue, a fé que nós temos é uma fé que veio de Deus, que veio do Senhor. Agora você pergunta assim, como é que essa fé veio? Primeiro, vamos conversar um pouco sobre essa fé de Deus. Vamos conversar um pouco sobre isso. O nosso Deus, ele é descrito na Bíblia como um Deus fiel. Deus é fiel. Nada a ver com Coríntios. Deus é fiel. Tá bom? A palavra fiel significa cheio de fé. É que no nosso uso do português, a gente confunde fidelidade com lealdade. A palavra leal é uma pessoa comprometida com alguém. A palavra fiel é alguém que tem fé em alguém. E o nosso Deus é fiel. Ele é cheio de fé. Quem sabe a língua inglesa, sabe que no inglês a palavra fiel é a palavra faithful, ou seja, cheio de fé. Agora, é interessante a gente falar que Deus tem fé, não é? Está escrito na Bíblia, eu criei, por isso falei. Quem está falando isso? É o Senhor. Quando Deus abre a boca e diz, haja luz, essa é uma manifestação de fé. Deus tem fé nele mesmo, que ele tem poder para isso, e tem fé na sua palavra. Ele tem fé que na hora que ele abrisse a sua boca e falasse, o que ele desejaria, o que ele estava desejando, iria acontecer. Então, o nosso Deus é um Deus de fé. Deus confiava de quando ele mandasse Moisés tocar no mar, o mar ia abrir, não por causa do poder da vara, não por causa do poder do perdão, mas do poder da palavra de Deus. Então Deus falou para Moisés, Moisés, faz isso. Deus não estava confiado em Moisés. Deus não estava confiado naquela vara. Aquela vara não era mágica. O poderoso era Deus. Deus era poderoso para fazer isso. E Deus confiava na sua palavra. Deus teve fé em Jesus. Quando ele mandou Jesus para cá, ele tinha fé que Jesus Cristo era leal a ele e que não ia se autopromover, tomando o reino para si, fazendo um trono para si mesmo. E ele tinha fé que Jesus Cristo, depois de ter vencido tudo, ia tomar o reino, ia trazer aos pés do Pai. Que Jesus Cristo não ia traí-lo. Então, é um Deus que confiava no Filho. O Filho, por sua vez, era totalmente confiado no Pai. Quando Deus envia Jesus Cristo,
toda a história de Jesus começa, aqui na Terra, começa quando Jesus ele entra no ventre daquela menina de Maria, que não tinha nenhuma experiência para cuidar de criança. Eu não sei vocês, mas se eu fosse entregar um filho meu para ser cuidado por uma família, eu não deixaria na mão de um casalzinho sem filho. Não sabia cuidar. Eu deixaria na mão de um casal que já tivesse vários filhos. Que já tivesse errado bastante, né? E certamente não erraria no meu. Mas Deus manda para um casal que não tinha nenhuma experiência. E Jesus Cristo sabia disso. E Jesus se submete ao Pai. Porque sabia que o Pai ia cuidar daquele casal. O Pai sabia que o Pai ia cuidar de Maria e José. Não sei quantas vezes Maria e José erraram com Jesus, deixaram Jesus cair, não deram comida na hora certa. Não sei quantas vezes. Porque Maria e José não eram anjos, eram pessoas como nós. E Jesus confiou no Pai nisso. E toda a vida, Jesus confiou no Pai. Confiou no Pai, no seu ministério. Quando ele é batizado, ele recebe o poder do Espírito Santo. E ele chega lá na sinagoga e diz: hoje se cumpriu esta palavra. O Espírito do Senhor estava sobre ele, então ele confiava que o poder de Deus viria sobre ele para ele cumprir o seu ministério. Jesus teve fé para ir para a cruz. Jesus teve fé para ir para a sepultura, porque ele sabia que Deus não permitiria que o seu santo visse corrupção. Então, toda a vida de Jesus Cristo é uma demonstração da sua fé em Deus. Então, Jesus era cheio de fé. E, queridos, admire-se com isso. Glorifique a Deus por isso, porque é essa fé de Jesus Cristo que Deus entregou para você. É essa fé. Não é a fé natural, é a própria fé. Porque nós só podemos crer em Deus com a fé de Jesus. Nós só podemos crer em Jesus com a fé de Deus. E é essa fé que nós precisamos ter. Então, quando ele diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, em primeiro lugar, que ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. É importante, é necessário que nós tenhamos essa fé, que Deus existe. Agora, essa palavra Deus existe, não é no sentido que Deus existe igual você crê que mula sem cabeça existe? Você crê que o quê? Saci Pererê existe? Não é isso. Essa palavra que Deus existe é a mesma palavra que Moisés usa, ou que Deus usa, quando ele fala para Moisés, quando Moisés pergunta quem foi que me enviou, e o que é que Deus responde para ele? Eu sou. Então, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus é. Que os outros não são, mas que Deus é. Que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Soberano, que Ele está acima de todas as coisas. E eu creio que todos nós cremos nisso. Quando Jesus fala de si mesmo, conversando com os escribas, com os fariseus, com as autoridades, e falando a respeito dele e Abraão, ele diz assim: você é mais novo que Abraão, como é que você faz que você existia antes dele? Jesus diz assim: antes de Abraão, eu sou. É o mesmo eu sou que Deus emprega para conversar com Moisés, é o eu sou de Jesus Cristo. Então, é necessário que você creia, é necessário que nós acreditemos de todo o nosso coração que o nosso Deus é. É o quê? Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus onipresente. Ele é o Deus que tudo sustenta pela palavra do seu poder. Ele sustenta os astros nas suas órbitas. Ele sustenta as plantas, sustenta as estações. Ele sustenta a terra na sua órbita, na sua inclinação. É Ele que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Será que a gente crê nisso, amados? Se a gente crê, a gente começou o processo de agradar a Deus. A gente começou o processo de fazer Deus feliz conosco. Porque a coisa que Deus mais quer é que a gente acredite nele e tenha fé nele. Quando os discípulos perguntam: Senhor, o que faremos para realizar as obras do Senhor? Você se lembra a resposta de Jesus? Que a obra de Deus é que a gente crê em Deus e naquele que ele foi enviado. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Quando você começa a crer em Deus, Deus atingiu a sua obra em você, atingiu a sua obra em mim. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele recompensa a todos aqueles que o buscam. Então, quando você orar, saiba disso. Ainda que a gente não saiba orar,
Como a palavra diz, a gente não sabe orar como convém, mas pode ter certeza que Deus nos galardoa, que Deus nos recompensa até nas orações erradas. Até quando você faz uma oração errada. Porque a gente não sabe orar. Quantas vezes o nosso filho chega para nós e pede o que não deve, mas ainda assim a gente o abraça, a gente o acolhe e a gente vai ensinando o filho da gente a pedir a coisa certa. Assim é o nosso Deus. Assim é o Deus que nos cobre, assim é o Deus que está conosco. Às vezes a pessoa diz assim, mas minha fé é pequena. Falando nesse tema, falando nesse tópico aí, a coisa que me vem à mente é a conversa que Jesus teve com os discípulos quando ele fala do grão de mostarda. Quem conhece o grão de mostarda sabe que é uma semente muito pequenininha, menor do que a semente do gergelim. Se você conhece gergelim, você sabe. E o que ele fala? Ele diz que a mostarda é uma semente que plantada, ela vira a maior das hortaliças e serve de lugar para as aves do céu se aninhar nos seus galhos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a fé que nós temos é maior do que um grão de mostarda. Essa é a lição do texto. Ele diz que se for a fé menor, ela tem poder para isso. E se você tiver essa fé desse tamanho, você pode dizer ao monte, levanta-te e lança-te no mar, que ele vai fazer isso, vai acontecer. Então Jesus está falando do absurdo. Ele usava muito essas linguagens de exagero, né? Para assim, se a sua fé é tamanho de grão de mostarda, vai acontecer isso. Então a lição ali não está falando de tamanho de fé. A lição ali está falando do tamanho de Deus. Não importa o tamanho da sua fé, importa o tamanho de Deus que você tem. E o nosso Deus é maior que a nossa fé. Você concorda ou não? O nosso Deus é maior do que a nossa fé. Não se preocupe, não se preocupe. Fé não é um negócio mental. Fé é uma atitude espiritual. Aí você fala assim, Deus, mas eu sou assim, uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Olha, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Teve um homem que levou o filho dele para os discípulos curarem, lembra disso? O discípulo batucaram daqui, batucaram para lá e não fizeram nada com o menino. Ele trouxe para Jesus e falou assim, olha, se você crê, o que é que o homem respondeu? Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Aquele homem representa cada um de nós. Aquele homem representa a mim, representa você. Eu tenho muita esperança quando eu leio essa história, que foi assim, Deus, eu sou assim. Eu sou um homem que creio, mas de vez em quando eu sinto assim minha fé diminuindo. Agora, a fé não tem nada a ver com o sentimento. Tem a ver com o que a palavra diz. É o que a palavra diz. É que a gente confunde fé com sentimento. Às vezes a gente vê uma pessoa querida muito doente e a gente tem um desejo profundo de que aquela pessoa se levante da cama. A gente fala assim, eu tenho fé que você vai levantar. A gente está confundindo um desejo com fé. Tem nada a ver com sentimento. Nada a ver. Nada a ver. A fé, ela não é de geração espontânea. A fé, ela nasce em cima de uma palavra do Senhor. Deus falou, isso gera fé no meu coração, que por sua vez gera obediência. Deus falou, isso gera fé no meu coração, que por sua vez gera esperança. A esperança é filha da fé. Então, quando eu abrigo o que a palavra diz, isso gera fé no meu coração, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Significa que na medida que eu tomo tempo com a palavra, que eu medito na palavra, a palavra vai se aninhando no meu coração. E na hora que eu preciso, essa palavra, que era letra, que são sinais, que são ondas cerebrais, que chegam no meu coração, essas ondas, elas se transformam em algo poderoso, que move o que eu preciso e move a mim mesmo. Não tem nada a ver com sentimento. Tem gente que diz assim, mas eu senti muita fé. Você pode dizer, eu senti fé, eu senti frio, eu senti calor, que não muda a coisa. O que vai mudar é a palavra de Deus. Essa muda, gente. Essa muda. Leia a palavra. Toma tempo na palavra. Ela é a ferramenta de Deus. Ela é o que Deus usa
para operar na nossa vida. Não se afaste da palavra, em hipótese nenhuma. Não se afaste daquilo que está escrito. Leia a palavra, entendendo ou não. Eu gosto muito de um texto na história quando o povo de Deus foi levado para o cativeiro, e quando o povo estava saindo, Deus chama a Jeremias e manda Jeremias comprar um campo. E ele diz assim, compra o campo e pega as duas escrituras, tanto a selada como a aberta. Naquele tempo se fazia duas escrituras. Uma escritura que a pessoa usava para dizer assim, esse terreno é meu. E a outra escritura ficava selada, era um documento autorizado, um documento certificado. E aí Deus fala, pega as duas escrituras, tanto a selada como a aberta, e mete-as no vaso de barro, para que se conserve por muito tempo. Tem coisa que você já entendeu na palavra. Tem coisa que Deus já revelou para você na palavra. E tem coisa que ainda não. Não se preocupe. Mete essas duas escrituras no vaso de barro. Leia a palavra. Está entendendo? Não tem problema. Continua a ler. Continua a ler. Você vai perceber que em determinado momento você está numa situação, o Espírito de Deus pega aquele texto que você não entendeu e ele abre para você e parece que você nunca leu aquele texto na sua vida. Mas ele estava dentro do vaso de barro. Você sabe disso, não sabe? Se já aconteceu com você, faz um joinha aí para mim. Se já aconteceu com você, se já aconteceu comigo. Tem texto que a gente parece que nunca leu. Pois é, você já tinha lido. Ele estava guardado no vaso de barro. E Deus fez aquilo aflorar na hora certa. Mantenha a sua fé em Deus. Mantenha a fé pela palavra. É a palavra que gera fé na gente. Nós vivemos num tempo que é totalmente contrário à nossa fé. Nós somos bombardeados pela incredulidade, pela filosofia, pelas coisas dessa vida, o dia inteiro. O dia inteiro. Muitas coisas que estão aí, elas vêm para derrubar a nossa fé. As filosofias querem substituir a nossa fé, ao invés de fé, são filosofias, são crendices, são problemas que querem abalar a fé da gente. Então, tudo contribui para isso, porque se alguma coisa abalar a nossa fé, todo edifício que está construído entra em perigo. Ele passa a estar em perigo. Então, guarda a sua fé em Deus. Mantenha a sua fé no Senhor. A filosofia desse mundo nos leva a pensar fora da palavra de Deus. E, às vezes, a pessoa diz assim, mas a Bíblia não tem lógica. Aí você pergunta, mas qual lógica? Qual lógica? Porque a lógica do homem não tem lógica. A lógica do homem não tem lógica. Como é que o homem é capaz de crer que tudo que existe veio de uma ameba? Como é que o homem é capaz de crer na evolução? Amado, cientificamente, nenhum organismo complexo vem de organismo simples. É contra a ciência. É contra a ciência. Mas o homem é capaz de crer nisso. Por isso que eu digo que para ser ateu tem que ter muita fé. Para ser ateu, o cara tem que ter muita, mas muita fé para sustentar tudo que ele crê. Eu li um livro e aconselho que todo estudante lê esse livro. Eu não sou estudante, né? Só da palavra. O nome do livro é Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Esse é o nome do livro. Excelente. É de 2 cientistas americanos. No final de cada capítulo, ele vai dizer assim, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. E essas pessoas vêm para a gente com essas filosofias e tentam convencer a gente a respeito de coisas ilógicas. Crer em Deus, amados, tem lógica. Porque nós cremos num ser superior que fez todas as coisas, colocou todas as coisas no seu lugar. Hoje eu mostrei a Irani, eu tenho aqui uma varanda no meu apartamento e eu tenho um pé de pitanga. Eu levei a Irani para ver a primeira florzinha da pitangueira. Gente, só Deus é capaz de gastar tempo para fazer uma coisa tão perfeita como a flor de pitangueira. Só Deus. Eu gosto muito desse documentário sobre animais, nesses canais especializados.
E esses tempos atrás eu estava ouvindo falar sobre o crocodilo. E falando do tempo que um crocodilo fica embaixo d'água. E o autor do documentário dizia que o crocodilo tem no coração dele uma válvula que quando o crocodilo ele afunda, essa válvula fecha e não leva ar para o pulmão, porque não tem ar no pulmão. Eu falo, Deus, só Deus é capaz de gastar um tempo para fazer uma válvulazinha dessa e pôr no coração do crocodilo. Como é que eu vou crer nessas coisas que a pessoa diz? Mas não tem lógica. O mundo não tem lógica. Pensamento humano não tem lógica. Somente tem lógica a nossa fé. É que o homem não alcança isso. Mas nós, amados, pela graça de Deus, conhecendo ao nosso Senhor, sabemos em quem nós cremos, sabemos o Deus que nós temos. Eu quero animar vocês a exercer sua fé em Deus, a manter sua fé no Senhor. Ele é quem sustenta a nossa fé. Ele é quem sustenta o nosso coração. E como eu disse um pouco antes, a fé, ele é a mãe da esperança. Quando a gente tem fé em Deus, essa fé produz em nós esperança. E nós estamos numa época que precisamos de muita esperança. A palavra diz que a esperança é a âncora da alma, colocada no lugar santo. Eu estava num navio uma vez, um navio muito grande, muitos passageiros, ele entrou na tempestade. E muita água entrando, inclusive naquela época, Felipe, eu estava com um violão, eu tinha ganho um violão, e a água entrou naquele navio lá, tomou o violão, e naquele tempo eu perdi o violão, pela água do mar ali. E o que é que o capitão fez? Ele jogou a âncora. E a âncora desceu e segurou o navio. A âncora, ela não garante que o navio vai se agitar de um lado para o outro, mas a âncora garante que o vento não vai levar o navio. O que vai manter a gente firme é a nossa esperança, que é produzida pela fé. Então, quanto mais você deixar a fé se arraigar em seu coração, mais esperança em Deus você vai ter. Então, por favor, meu irmão, zela por sua fé. Zela por sua fé. Quando vier alguma dúvida, vá para a palavra. Quando vier alguma pergunta, vá para a palavra. E pelo Espírito Santo, busque a resposta em Deus. Quando Deus enviar Jesus Cristo, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra, o que é que você vai responder? Vai encontrar, Senhor, que eu vou manter minha fé no Senhor. Vai encontrar. E não vai ser porventura, vai ser de propósito. O Senhor vai encontrar a mim e aos meus, tendo fé no Senhor, com a nossa fé no Senhor. Essa é uma posição de fé. Fé na palavra. Porque é Deus quem sustenta a gente. A palavra diz, amados, que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar a Ele sem mancha, sem tropeço. Ele vai nos guardar. É o que a palavra de Deus diz. Você crê nisso? Mantenha essa fé. Mantenha essa fé no meio desse mundo tenebroso, no meio desse mundo tão confuso. Não fica olhando para jornal, não fica olhando para televisão. Olha só para poder orar mais. Olha só para poder orar pelas famílias que estão perdendo os entes queridos, mas não busque esperança dali, porque a televisão não é fonte de esperança. Jornal não é fonte de esperança. A nossa esperança está no Senhor. Então eu quero que você, no seu coração, diga agora, Senhor, quando o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar fé na terra, que você vai me achar crendo no Senhor. Amém, amados? É isso que eu queria deixar com vocês. É isso que eu queria deixar e peço a Deus que Deus nos ajude a guardar a nossa fé até o dia final. Muito obrigado. Obrigado, Fonseca, por haver me convidado. Me sinto muito honrado, viu? Muito obrigado. Amém, Jamir. Queria pedir, o Cabral está por aí? Abre teu microfone aí, Cabral. Amém. Ora por nós, Cabral, para que essa palavra ela possa alimentar o nosso coração e nos ajudar nisso. Ora aí, querido. Amém.
Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, tua bondade, Pai. Vamos por quem tu és, ó Pai. Tu és o todo, tu és aquele que fez todas as coisas, criou todas as coisas. Nós cremos que o Senhor enviou Jesus e o Senhor nessa batalha. O Senhor nos inseriu no teu propósito, o Senhor nos inseriu, Senhor, na tua família, e nas tuas promessas, a qual todas elas têm o Senhor, ó Pai. Então nós te louvamos, Senhor, porque tu és, a tua, Senhor. Te louvamos também a palavra que ecoou aos nossos corações, ó Pai, ecoou no nosso Pai, nos trazendo vida, Senhor, renovando a nossa esperança, nossa fé. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Jamil, o instrumento, a voz que o Senhor usou, Pai, para trazer essa palavra aos nossos corações. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, Pai. Aviva a fé dos meus irmãos, ó Pai, aqueles que receberam promessa, aqueles que têm palavras, Senhor. Eles saibam que o Senhor é um Deus que responde depressa, Pai. Ainda que pense que estão tardando, Pai, ainda que pense que o Senhor está tardando, nós sabemos que o Senhor já está preparando, que o Senhor respondeu, e o Senhor há de realizar, Senhor, tudo está no teu coração, Pai. Nem planos podem ser frustrados, Pai. Nenhum dos teus projetos pode ser impedidos, Pai. Então nós oramos para a palavra vive, Senhor. Aquele que está desanimado, aquele que está fraco, aquele que está cocheando entre dois pensamentos, Pai. Que ele seja, Senhor, erguido agora por essa palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Sopra, Senhor, este vento, Pai, sobre a tua igreja, avivamento. Em nome dos que sejamos todos avivados na fé, naquilo que o Senhor já falou conosco, Pai. Sejamos atentos àquilo que está falando, Pai, e prontos para aquilo que o Senhor irá falar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, Pai. Abençoa, Senhor, tua condição, Pai. Nós possamos crescer uma medida, Pai. Em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, a vida do Jamil. Siga derramando, Senhor, as tuas bênçãos, Pai. Siga, Senhor, enchendo o depósito dele, Pai, com a tua palavra, Pai, para que essa palavra ecoe por todas as nações, ó Pai, e que a tua igreja seja edificada, Pai, como casa espiritual, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Jamil, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Deixa um abraço para Irani, que a tua casa seja renovada em fé. Em nome de Jesus. Queridos, eu tenho um anúncio para dar para vocês também. Na próxima sexta-feira, às 22 horas, nós vamos estar fazendo uma live falando sobre adoção. E vai estar eu, César e Silvânio. Nós vamos estar conversando esse assunto. Curiosamente, César e Silvânio se inspiraram na adoção dos filhos, ouvindo o Jamil falando esse tema há alguns anos entre nós. Então, e na sexta-feira, às 22 horas, nós vamos estar conversando sobre isso. Como é adotar um filho, qual é o processo, enfim. E colocando aí um foco para que pessoas sejam adotadas como nós fomos adotados por Deus. Né? Cremos que o Espírito Santo vai nos guiar nessa palavra. Nós não somos um órgão que vamos dar instrução às pessoas de como adotar, mas os irmãos, pela experiência que já vivem na adoção, vão poder compartilhar o testemunho deles. E eu pretendo, se Deus assim nos der a graça, nós vamos falar sobre que todos nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. Eu peço que você esteja orando por isso,
né? Convide os seus amigos, nós vamos estar disponibilizando aí um flyer, né, para poder você divulgar, convidar seus amigos para assistir. Vai ser pelo YouTube. E, se Deus quiser, sexta-feira, às 22 horas, nós vamos estar fazendo esse trabalho. Okay? Mas, por hoje, é só. Então, vamos abrir os microfones aí, vocês poderão aí dar aquele tchauzinho abençoado, aquela bagunça santa. Um beijo no coração de todos, fiquem na paz.